Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a nossa professora Rosário Alves. Boa tarde, professora Rosário. Boa tarde ao nosso diretor de imagem, Isnaba. Boa tarde a todos os professores mediadores e a todos os alunos que vão chegar aí aos pouquinhos, né? Já tem pessoas aí no IPTV, né? Já tem Picos, Queimada Nova. Quem mais? São Julião, né? Olha só, daqui a pouquinho começa a chegar, né, para assistir a nossa aula do curso técnico em administração, tá? Depois de um bom final de semana, que eu tenho certeza que todos tiveram um bom final de semana, e agora a gente reinicia a semana logo com essas aulas, né? Então vamos lá, começando aqui a nossa disciplina hoje, exatamente às 13 horas, né? Educação Tecnológica e Midiática, com o tema de aula de propriedade intelectual na era digital. Felipe, boa tarde, Felipe. Quanto tempo, né, Felipe? Janine Gonçalves, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Olha só. Bom, nessa aula de hoje, nós teremos objetivos de aprendizagem, como conceituar propriedade intelectual, discutir as regras de propriedade intelectual ao utilizar a informação, visando o quê? A compreensão de temas como plágio, tá? E também avaliar riscos, certo? Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente vai começar com as considerações iniciais, falando um pouco de definição de propriedade intelectual, para que vocês possam entender um pouco, tá bom? Olha aí, Picos, os alunos de Picos já estão aqui. Grande abraço, um abraço bem apertado para todos os alunos de Picos. Para todos os alunos que estão aí presentes, certo? Todos são especiais, tá? Bom, vamos definir primeiro o que é propriedade intelectual, tá? Então, antes de adentrar sobre esse tema, se faz necessário recordar o conceito de propriedade intelectual, o qual se trata de uma área do direito. Olha aí. Gracieide, boa tarde. Tauan, boa tarde. Raila, boa tarde. Todos aí já chegando firme para assistir essa aula com esse tema muito importante, tá certo? Bom, essa questão de propriedade intelectual se trata de uma área do direito, né? Que é encarregada de cuidar e proteger o quê? As obras feitas pelos indivíduos, né? As obras elaboradas, certo? Pelos indivíduos, sejam elas nas áreas relacionadas à indústria, invenções, inovações, processos, design de um modo geral, áreas técnicas científicas, literárias e artísticas. Ou seja, tudo que você vai produzir de conteúdo, seja um programa na internet, né? Seja um site, tudo que você produz, seja um texto, seja um livro, seja um capítulo de um livro, tudo que você produz, uma invenção, né? Uma pesquisa que você faz, que é lançado, né? E não tem outra, e só a sua ali, ó, é de direito autoral, então, ó, propriedade intelectual é uma área do direito. E quando a gente lança algo, a gente quer o quê? Né? Primeiro, que seja reconhecido, que seja patenteado, para que ninguém possa copiar, né? E dizer que é do outro, certo? E a gente quer proteger o que a gente produz, tá? Para que não haja o quê? Plágio, certo? Bom, concedendo ao autor, né, pessoa física ou jurídica, o direito de obter lucro. Obtenção de lucro com criações, a exemplo disso, pode-se citar as marcas lançadas, as patentes, desenho industrial, entre outros, certo? Eliana, boa tarde. Bom, para proteger os bens patrimoniais, as leis prevêem sanções, né, para quem as utiliza sem prévia autorização do autor. É como se o Felipe lançasse um texto, lançasse um livro, né? E eu vou utilizar de algumas passagens, de algumas mensagens, de algumas frases ditas pelo Felipe, sem autorização prévia, né? Então, ele tem que se proteger.
Ele tem que mostrar que ali é marca dele, ele tem que mostrar que ali é produção dele, patentear. Porque quando o outro vai usar, se eu fosse usar e não colocasse o nome do Felipe, aí eu estaria o quê? Copiando, né? O qual se produziu e registrou. Tal situação é de suma importância, pois ao salvaguardar os créditos do autor da propriedade intelectual, incentiva o criador a continuar produzindo, sejam invenções de caráter industrial ou cultural, além de que toda a humanidade ganha ao se enriquecer obtendo mais conhecimento, certo? Olha só, tenho certeza que muitas vezes, muitos de vocês já escreveram algo nas redes sociais, uma frase muito interessante de motivação, né? Uma frase para que houvesse engajamento ali, uma interação, para que todo mundo fosse comentar aquela frase, mas não colocou entre aspas ou não colocou o autor, né? Ou então alguém botou uma música, publicou uma música ou publicou fotos e no fundo musical, né, tem a autoria. E sempre vem uma mensagem: seu vídeo não foi publicado por conta de direitos autorais da música, né? Eu já recebi isso, né? Eu já fiz um videozinho e coloquei o fundo musical de um cantor que eu gosto muito e aí não foi publicado na rede social. Por quê? Porque era de autoria daquele cantor. Então, não tinha autorização, certo? Rede social barra logo. Então, quando eu vou escrever algo, eu coloco entre aspas e coloco o autor, para que não haja problema para mim futuramente, certo? Então, quando vocês forem escrever algo, vocês procurem a fonte e citem, não vai ter problema nenhum, tá? Bom, é um conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria da obra de produção intelectual, tais como invenções, patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e criações artísticas, e que garante ao autor o direito, por um determinado período, de explorar economicamente sua própria criação, tá? Bom, o conceito surgiu no século XV, tá? Na República de Veneza, quando o governo da região criou uma lei para proteger os inventores das artes e das ciências. Olha só que interessante. Uma lei que protege os inventores, uma lei que protege os produtores, os autores, os cientistas, certo? Bom, as invenções com finalidade industrial, marca, patente e outros sinais distintivos são protegidos pela propriedade industrial, já as criações literárias e artísticas são protegidas pelos direitos autorais, tá? Olha só. Invenções com finalidade industrial, marcas, patentes e outros sinais distintivos protegidos por quem? Pela propriedade industrial. Criações literárias e artísticas são protegidos por quem? Direitos autorais, tá? Propriedade industrial garante o direito de exploração do objeto protegido com exclusividade, proporcionando meios para buscar, né, a recompensa pelo esforço inovador, horas trabalhadas, recursos financeiros em pesquisa e desenvolvimento. Bom, ou seja, né, com direito de exclusividade, os titulares de propriedade industrial podem impedir que outras pessoas, ou seja, terceiros, outras pessoas, explorem economicamente o objeto da proteção, tá? Porque, gente, tem gente que faz isso. Pega uma coisa inventada de outra pessoa para explorar economicamente aquilo que foi lançado não por você, por outro, né? O titular de uma patente pode impedir que um concorrente venda um produto idêntico ao seu, com a mesma tecnologia. O titular de uma marca pode impedir que um concorrente ofereça à venda, né, um produto com marca idêntica ou similar à sua. A propriedade industrial
é um meio para incentivar inovações e criar condições favoráveis para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, né? Por isso, é importante entender como funciona e de que forma a legislação da propriedade industrial pode preservar uma criação sua ou de sua empresa. Tá? Anne Caroline, boa tarde. Olha aí, Unidade Escolar Dr. João Carvalho de Dom Expedito Lopes, terceiro ano B. Anne Caroline, transmita meu abraço para Dom Expedito Lopes, certo? Para a unidade escolar. Bom, essa propriedade intelectual no Brasil, a norma que reúne os direitos e obrigações relativos a esse tema no Brasil é a Lei 9.279, de 1996, que nós vamos falar dela já no finalzinho da aula, tá? Rafaela Araújo, mediadora de Caraúbas, Piauí, grande abraço. Bom, em 1967, foi criado o quê? Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, tá? Para que a criação dessa organização? Essa organização, olha aí, ela promovia por meio de cooperação internacional a criação, disseminação, uso e proteção de obras da mente humana para o progresso econômico, para o progresso cultural e para o progresso social, tá? No Brasil, o responsável pela concessão de direitos de propriedade industrial foi criado em 1970, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, daqui para frente, quando a gente vê esse termo, vocês já sabem que é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Maria Clara, Dom Expedito Lopes também, grande abraço, boa tarde. Bom, e quais são os tipos? A gente falou da propriedade intelectual, que é uma área do direito, tá? Olha aí, Nhuma, boa tarde, Nhuma. Sejam bem-vindos, estão ligados também. Tipos, né? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é a OMP, divide o conceito de propriedade intelectual em duas categorias. Quais são essas categorias, né? Primeira categoria, propriedade industrial. Olha aí. A propriedade intelectual tem duas categorias: a propriedade industrial e temos os direitos autorais. Dá para tirar aqui essa aba aqui, Isnaban? Abriu aí essa abazinha. Sara Carvalho, boa tarde, de Caraúbas também. Bom, então essas são as categorias que correspondem à divisão, né, os tipos, tá, de propriedade intelectual, que é a propriedade industrial e os direitos autorais. Quando vocês estiverem estudando para as avaliações, né, e quem tiver acesso ao PDF desses slides, sempre façam um esquemazinho que é para melhor entendimento, tá bom? Bom, vamos à primeira categoria, propriedade industrial. O foco de interesse é voltado para a atividade empresarial. Na propriedade industrial, inclui o quê? Patentes, marcas, desenhos e indicações geográficas. Propriedade industrial, tá? Vitória, Escola Amaro Alves, olha aí, de Caraúbas também, Vitória, boa tarde. Então, vamos lá. Propriedade industrial, a gente lembra de quê? Marca. Quando esse nome aparece, a gente lembra de quê? De indústria, não é verdade? Então, a gente já vai saber. Marca. Desenhos industriais, desenhos, indicações geográficas, patentes, né? Uma indústria certificada lança
algum produto, então ela quer uma patente, né? Por exemplo, Boticário. Boticário lança uma linha orgânica. Então, o Boticário vai patentear aquela linha orgânica como a primeira indústria, a primeira empresa, a primeira organização, né, que lança uma linha de... Isso é um exemplo, uma linha de cosmético orgânico. Então, ela vai patentear. Então, o Boticário está incluso aonde? Dentro da propriedade industrial. Tá? Direitos autorais abrange o quê? Autoria de obras intelectuais, literárias, artísticas. Eu vou fazer uma música. Vamos supor que eu vou fazer uma música. Aquela música ali é uma obra minha. É uma obra artística, né? É ligada à cultura, é música. Então, eu vou pedir o quê? Meus direitos autorais. Certo? Vocês sabiam que a maioria das letras de músicas de forró, dessas bandas de forró, né? Aviões de Forró, né? Que mais? Aí a maioria dessas músicas é de direito autoral de um cantor, né? De Dorival Dantas. Então, quando essas bandas vão lançar música, essas bandas têm que pedir autorização para o Dorival Dantas. É como se, por exemplo, a Francisca das Chagas, né, vai cantar. Vamos supor que a Francisca das Chagas, a Isabel e a Poliane, né, e a Antônia, tem uma banda. Vão formar uma banda. E aí vão cantar uma música, vão lançar uma música que já é de direito autoral de quem? De outro cantor. Então, vocês se reúnem, né, vocês fazem a reunião e dizem, ó, eu quero lançar essa sua música, a letra dessa sua música em forma de forró. Ou em forma de rock, né? Eu quero uma letra. E aí é de direito autoral. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pagar. Porque vocês vão estar utilizando uma letra que já tem o direito autoral. Já é de outra pessoa, tá? A CNI atua principalmente em temas relacionados à propriedade industrial. Bom, falamos dos tipos, né? Agora a gente vai ver a importância da propriedade industrial. Gente, nós estamos falando sobre propriedade intelectual, mas a propriedade intelectual ela tem dois tipos de categoria, que é a propriedade industrial e os direitos autorais. Até aqui vocês estão entendendo, né? Beleza? Bom, essa propriedade industrial ela tem uma importância. A propriedade industrial é considerada um dos principais motores da economia globalizada, né? Quando a gente fala de propriedade industrial, o que é que a gente acabou de falar? Nós estamos falando de patente, nós estamos falando de marcas, tá? Desenhos industriais, certo? Isso se deve ao fato de o direito assegurar que criações e inovações estejam protegidas contra o quê? Contra cópias ou outros usos indevidos por concorrentes. Uso indevido, né? Então, durante um período determinado, somente o titular do direito de propriedade industrial pode explorar economicamente o objeto protegido. E a finalidade da propriedade industrial é incentivar a criação e coibir a concorrência desleal, tá? Isso acontece muito, né? E os tipos de propriedade industrial? Nós temos o desenho industrial. Olha um esquemazinho bom para vocês fazerem, né? Propriedade. Vou escrever pequenininho aqui, intelectual. Nós temos a propriedade industrial e direitos autorais. Já botei isso em outros slides, né? Aqui nas propriedades industriais, vocês podem fazer um esquemazinho colocando isso aqui, ó, né?
Vocês colocam aqui, ó, desenho industrial, marca, patente, segredo industrial, concorrência desleal, indicação geográfica. É um esquemazinho, tá? Para que vocês possam, né, aprender melhor. Tá certo? Bom, então nós sabemos. Primeiro, professora, então já peguei o fio da meada, né? Na propriedade intelectual é uma área do direito. Propriedade intelectual, área do direito, que tem dois tipos de categoria: propriedade industrial e direitos autorais. Propriedade industrial, a gente vai lembrar de quê? Dos tipos de desenho industrial, marca, patente, segredo industrial, concorrência desleal e indicação geográfica. Direitos autorais estão ligados a quê? Hein, pessoal? Textos, né? Ou seja um texto, seja um livro, seja uma obra, né? Seja uma pesquisa, uma científica, né? O lançamento de uma vacina, o lançamento de uma medicação, né? A descoberta de uma doença, né? Então, tudo está nos direitos autorais, ok? Bom, desenho industrial, primeiro tipo. É a forma plástica de um objeto ou conjunto ornamental, de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto passível de reprodução por meios industriais. Eu vou desenhar, por exemplo, um tipo de avião. Eu vou desenhar um avião, é um desenho industrial. Tá? Eu vou desenhar um carro, eu vou desenhar uma moto, eu vou desenhar uma bicicleta moderna. É um desenho industrial. Só que esse desenho industrial, ele pode ser alterado, né? Ele é passível de reprodução por meios industriais. Então, eu posso pegar o desenho de um produto, olha só, e alterar. Tá? Se eu pegar o mesmo desenho e utilizar, e não falar e não mostrar que já tem um autor, né? Já é de propriedade industrial, já tem uma propriedade intelectual, eu posso, né, me dar mal, certo? Marca. Outro tipo de propriedade industrial. É o sinal distintivo que identifica e distingue, olha aí, ó, identifica e distingue produtos e serviços de outros similares de procedência diversa. Marcas. É o distintivo que vai identificar e distinguir produtos. Adidas, Boticário, Natura, Eudora, né? São marcas, certo? Beleza? Patente. Direitos de uso, olha só a patente. Direito de uso exclusivo temporário concedido pelo Estado àqueles que inventam novos produtos, processos ou fazem aperfeiçoamentos destinados à aplicação industrial. Segredo industrial. Informação de natureza confidencial, legalmente sob controle de pessoas e organizações, que não deve, olha aí, é segredo. Então, se é um segredo, não deve ser divulgada. Não deve ser adquirida ou usada por terceiros não autorizados, ou seja, sem o consentimento do seu detentor. Certo? Concorrência desleal. Qualquer tentativa de apropriação ou de obtenção de vantagem sobre os bens intelectuais e conhecimentos adquiridos por outro. Por meio de quê? Esforços e investimentos. Certo? Indicação geográfica. Produtos originários de uma determinada área geográfica que tenham se tornado o quê? Conhecidos por terem qualidades
ou reputação relacionadas à sua forma de extração, produção ou fabricação. Até aqui tudo bem, né? Vocês estão entendendo. Bom, e aí a gente falou da importância da propriedade industrial, falamos os tipos de propriedade industrial, né? E a gente vai falar aqui da propriedade intelectual para o desenvolvimento industrial. A propriedade industrial se refere a um conjunto de direitos, né, que protegem as criações industriais. Trata-se de um fator decisivo para o desenvolvimento econômico e social sustentável industrial, tá? E para melhorar a competitividade, um país precisa de quê? Para a melhoria de competitividade, o país precisa criar um ambiente de negócios que proporcione às empresas a proteção ao investimento em inovação e capacitação tecnológica. Bom, a propriedade industrial impulsiona as criações e estimula o desenvolvimento tecnológico ao garantir exclusividade temporária aos criadores. E dentro do programa de propriedade intelectual da CNI, há uma série de materiais publicados com as principais informações sobre o assunto, mais especificamente voltado para a propriedade industrial, né? E aí a gente falou da propriedade industrial, vamos falar das divisões do direito autoral, né? Na divisão do direito autoral, nós temos o direito moral, tá? Direito patrimonial. Os direitos morais, né, são relacionados a quê? A personalidade do autor, os quais são intransferíveis e irrenunciáveis, ou seja, apenas o autor tem permissão para alterar ou modificar sua obra. Só o autor tem permissão de alterar e modificar a obra. Ninguém mais, é um direito moral. Decorrido o prazo legal de exclusividade de uma obra, o direito do autor a ser reconhecido pela sua obra mantém-se válido em qualquer circunstância. Em outras palavras, a obra, né, olha só, sempre levará o nome do autor e, em certa medida, sua personalidade. É como se na hora que você lesse uma frase, você já soubesse de quem é, né? Você lê um texto, esse texto aqui está parecendo muito com Cecília Meirelles. Esse texto aqui está parecendo muito com quem? Com Machado de Assis. Então, são obras que você reconhece na hora, assim que você lê, né? Então, isso é o quê? Um direito moral. Direito patrimonial. Direito que as pessoas devem ter a usar, olha aí, usar ou copiar uma obra e dependem da autorização expressa do autor. Tá? É um direito patrimonial, é um patrimônio. Dentro dos limites estipulados por lei, ficam o quê? Dispensadas a autorização do autor, tá? E o pagamento dos direitos patrimoniais, sempre respeitando os direitos morais. Os direitos de propriedade podem ser transferidos total ou parcialmente, independentemente de haver o ônus. E a transferência deve ser feita por escrito por um período máximo, olha aí, transferência, período máximo de 5 anos. Salvo indicação em contrário, e é válida no país onde o contrato é assinado. Só é válida no país onde o contrato é assinado. Bom, aí nós temos a proteção da propriedade intelectual. Para solicitar o registro de propriedade intelectual, a primeira coisa a se fazer é o quê?
buscar o órgão responsável pelo tipo de propriedade intelectual na qual se deseja o registro. Bom, direitos autorais. Para direitos autorais, o órgão responsável é a Biblioteca Nacional. Olha aí. O órgão responsável dos direitos autorais é a Biblioteca Nacional. Ela realiza o registro de obras. Toda biblioteca tem um registro de obras, não é verdade? Antônio Filho, boa tarde. Toda biblioteca tem um registro de obra intelectual. Então, os direitos autorais na biblioteca tem as obras intelectuais desde a Biblioteca Nacional, viu, gente? Desde 1898, quando foi publicada a primeira lei específica brasileira sobre o quê? Primeira lei específica brasileira sobre direitos autorais. Certo? Propriedade industrial. Para propriedade industrial, que abarca o quê? Registro e concessão de marcas, patentes, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de computador, né? E topografia de circuito integrado. O órgão responsável é quem? O órgão responsável por direitos autorais é a Biblioteca Nacional. E o órgão responsável por propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPE. Tá? Bom, esse instituto, INPE, tem por finalidade principal o quê? Segundo a Lei da Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 1996, executar no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Tá? É também sua atribuição se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Proteção sui generis. A proteção sui generis envolve o registro de topografia de circuito integrado, o registro de cultivares, o acesso ao patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais. Tá? Cada tipo de proteção sui generis é regulamentada por legislação própria, ou seja, o registro de cultivares tem uma legislação própria. O acesso ao patrimônio, a um patrimônio genético tem legislação própria. Tá certo? No caso do registro de cultivares, o órgão responsável é o quê? Quando a gente fala de registro de cultivares, a gente lembra de quê? De plantação, não é verdade? Então, o órgão responsável pelo registro de cultivares é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. Tá? E este registro foi regulamentado pela Lei 9.456 de 1997. O registro de topografia de circuito integrado é competência de quem? Registro de topografia, competência do INPE. E é regulamentado pela Lei 11.484, de 31 de maio de 2007. O acesso ao patrimônio genético e a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associados são regulamentados pela Lei 13.123, de 20 de maio de 2015. Tá? Patente. A patente está dentro de quê? Da propriedade industrial, não é verdade? Patente é o direito concedido a um inventor ou titular do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual que oferece o quê? O uso exclusivo de uma invenção por um período limitado de tempo. O prazo máximo de proteção é de 20 anos, tá? Em patentes de invenção e de 15 anos nas patentes de modelos de utilidade. Bom, e para ser patenteado,
professora? Uma marca, né? Vamos, por exemplo, a criação deve atender 3 requisitos. Então, vamos supor que vocês criam algo, formulam algo, constroem algo e querem a patente. São 3 requisitos. Ser nova, né? Segundo, não ser uma solução tecnológica óbvia para o técnico no assunto. Terceiro, ter aplicação industrial. Pode ser usada na indústria, na agricultura, né? Ou outros campos em escala. Para usar uma inovação patenteada por terceiro, o interessado deve obter o quê? Autorização de uma licença, né? Para consultar patente, é no banco de dados de patente, que fica disponibilizado no INPE, onde é possível acessar e fazer uma pesquisa pública, certo? Registro de marca. Professora, eu pensava que patente era a mesma coisa de registrar uma marca. Não. O registro de marca é um direito que assegura o seu titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Bom, e aí a gente entra no papel da propriedade intelectual na inovação. Nós sabemos que a propriedade intelectual, tá, assim como o direito autoral, né, é o mesmo pelo qual pessoas e empresas protegem suas inovações. A proteção objetiva, primeiramente, a identificação do criador, concedendo-lhe, né, resguardo em caso de plágio ou uso indevido ou não autorizado de tal propriedade, certo? Bom, sem tal proteção, tá, a inovação seria mitigada pela possibilidade de plagiadores e oportunistas que se aproveitarem da condição mais favorável, tais como econômica, territorial ou política, que são condições mais favoráveis. Para quê? Para explorar a inovação desenvolvida por terceiro, o que, por consequência, desestimularia o interesse na criação, visto a falta de quê? Resguardo de direito de exploração pelo criador, tá? Olha aí, Sigefredo Pacheco falando que o áudio tá baixo, Isnaba? Ou tá ok? É. Pessoal do IPTV, aqui tá ok, viu? O áudio tá ok aqui, gente. Vê se não é um problema. Se for problema aí, entre em contato com o suporte. Bacana? Bom, a legislação, falando sobre o papel da propriedade intelectual, né, na inovação, a legislação brasileira atende o quê? As necessidades da propriedade intelectual básica, de forma que protege e resguarda a propriedade intelectual e o direito autoral no Brasil. Contudo, né, a tecnologia avança e evolui de forma mais célere e eficiente, de modo que as regras se tornam datadas, né, e carecem de regramentos complementares. De forma similar, a Lei da Propriedade Industrial, que é a LPI, possui elementos e condições que carecem de atualização, né? Todavia, em termos gerais, ela cumpre seu papel e regulamenta de forma clara os direitos e deveres relativos às marcas, patentes e desenhos industriais. Bom, propriedade intelectual tem um papel relevante, né, para a inovação, de modo que, com o advento das startups no mercado brasileiro, a inovação, né, tem se tornado o quê? Cada vez mais comum e chamando mais atenção do mercado internacional. Com tais interações, o brasileiro tem compreendido a necessidade e o valor do registro e proteção da sua inovação, marca e design. Bom,
Dentro dessa questão de propriedade intelectual, né, de produção, né, propriedade industrial, de danos autorais, a gente viu sobre os danos morais, né, certo? Dados autorais. Então, olha só, Protocolo de Madrid. A morosidade dos processos no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, se deve o quê? Ao crescimento constante da demanda. Com falta de respectivo crescimento no corpo de analistas, ou seja, na equipe, né, na quantidade de analistas. Tá? E operadores capazes de dar vazão a tal. Nos últimos anos, contudo, o INPE tem reduzido seus prazos de processo, alcançando a média de 1 ano para deferimento, caso não haja intempéries, né, exigências ou oposições, caso não haja dificuldades. Beleza? Bom, em vigor desde 2 de outubro desse ano, o principal elemento do Protocolo de Madrid é a possibilidade de, por meio do pedido de registro protocolado no INPE, requerer o quê? Semelhante e simultâneo registro em todos os demais países, né, que vão aderir ao protocolo. Com essa adesão, aí sim, vai dar um grande passo em direção à celeridade dos processos, ou seja, né, acelerar os processos, certo? Redução de custos e morosidade, né, principalmente quando tratamos de processos em escala internacional. Como informado anteriormente, né, o Brasil carecia de estrutura interna para atender a crescente demanda de registros apresentados no INPE. Tá? Contudo, em vista dos avanços tecnológicos e infraestrutura, o órgão conseguiu reduzir e facilitar o processo de registro de marcas e patentes, né? Reduzindo o prazo médio, olha aí, redução do prazo, que em meados de 2010 era de 5 a 6 anos, para 1 a 2 anos em 2019. Né? Olha aí, esse Gefredo Pacheco melhorou bastante o áudio agora. Professora, sugerimos que sejam criadas oportunidades de maior participação dos alunos na aula. Olha, em uma, tem sim a participação, né? Então, eu sempre falo aqui, vamos interagir. Sempre pergunto, estão entendendo? Né? Antigamente, a gente pedia para ter a interação, a gente simplesmente pedia para acessar aí, né? Não tem como acessar, né, Isnaba? A escola, né? Antigamente tinha como acessar, hoje nós não podemos fazer isso, tá? Eu não posso pedir aqui para o diretor de imagem, abre bem aí em uma, vamos ver a sala de aula. Antigamente podia, né? Hoje não pode, são normas, são regras, certo? Então, agradeço aí a sua sugestão, né? É criada a oportunidade, sim, de maior participação dos alunos na aula e eu gostaria que houvesse interação, né? Quando tem atividade, é quando se tem mais participação, mais interação, certo? Os alunos ainda não querem interagir, né? Tem quantas pessoas assistindo aí, Isnaba? No chat. 4 pessoas assistindo. No YouTube, 4 pessoas assistindo, né? Então, em uma, agradeço demais aí e conto com a participação de vocês. Conto com a interação de vocês. Muitos alunos não querem, né, interagir, não querem participar, certo? E eu sempre falo, vamos interagir, estão entendendo? Né? Para a gente debater um pouco, certo? Beleza? Bom,
Contratos que não precisam da interferência do INPE. Tem contratos que não precisam da interferência, né? A relação entre as partes é soberana por si, não sendo exigência legal o registro do acordo em órgão público, salvo quando trata-se da constituição, né, de uma sociedade. Bom, o registro de contrato do INPE, assim como em cartório, certo? Tem a finalidade de quê? Trazer maior segurança jurídica às relações acordadas, as relações que entram em acordo, que estão de acordo, que estão fechando o acordo, visando, no caso do INPE, maior proteção que a inovações, maior proteção de criações, né, e inovações reguladas em contratos, certo? Bem como as licenças e cessões acordadas. Ok? Ivonete Lima, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, dentro dessa questão de propriedade intelectual, propriedade industrial, né, dados autorais, certo? Nós sabemos que correm-se riscos. Você vai produzir algo, você vai criar algo, tá? Tem um risco. Você vai patentear uma marca. Você vai patentear um texto de direitos autorais, tá? Tem um risco. Dentro desse âmbito jurídico, a respeito da propriedade intelectual, na internet, olha só, né? Nós temos uma fragilidade neste âmbito. Certo? Olha aí, Nhuma, o que é mesmo INPE? Vou voltar aqui. Os alunos estão acompanhando, certo? Já falei aqui sobre o INPE, mas eu vou voltar para que vocês vejam aqui. É o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tá? Sempre, no início da aula eu coloquei aqui. Bom, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPE. Tá? Durante a aula, a gente vai ficar falando aqui e sempre vai ser colocado e mostrado. Tá? Vamos falar da fragilidade no âmbito jurídico a respeito da propriedade intelectual. Aos alunos de Inhuma, e assim também a todos os alunos, e a Ivonete Lima, que está chegando agora, né, Ivonete? Com certeza. Quando eu falo assim, chegou atrasado, não chegou atrasado. Nós temos uma tolerância, certo? E entendemos sim o caso dos alunos que estão chegando agora, né, e acessando agora a aula, tá bom? Porque chegam do ensino médio, chegam do turno da manhã, vão almoçar ainda e depois vão ter o acesso à aula. Então, isso tudo nós entendemos, beleza? Não conseguiu chegar a tempo para o início da aula, né? Olha aí, porque houve um problema técnico. Exato, houve um problema técnico, chegamos atrasados, entramos minutinhos. O que é que a gente faz? Espera, olha a Laila chegando também, a Laila Riane, boa tarde. Espera, né? Tá lá no YouTube, certo? Ou então depois acompanha a aula, ou então vai ficar lá, vocês podem ter acesso logo depois dessa aula, quiser assistir. Tem na plataforma do canal Educação, que essa aula também fica lá gravada, beleza? Então, ninguém sai perdendo, gente. Beleza? Então, eu conto com vocês. Entendo perfeitamente, tá, Inhuma? Entendo. Sempre tem problemas técnicos, tá? Aqui também, de vez em quando, tem um probleminha técnico, o sinal tá ruim, né? Enfim. Bom, INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tá? Bom, nesse âmbito jurídico, a respeito dessa propriedade intelectual na internet, né, temos fragilidades. O que a gente vem mais falando aqui é sobre o quê? Notícias, comentários, publicações, né, que são feitas em internet, nas redes sociais, né, mensagens que são encaminhadas. A gente pede o quê? A gente vem aprendendo o quê? Eu venho aqui mostrando para vocês, vocês aprendendo e eu também aprendendo com vocês,
né, o que a gente deve fortalecer no cuidado com essas informações, com essas fontes, com fontes que não são muito confiáveis, tá? Corremos tanto as organizações quanto nós, clientes, consumidores dessa internet, né? Nós corremos riscos, né? Aula passada a gente viu a questão de segurança, que a gente tem que ter cuidado porque nossos dados, né? Pode ser o quê? Nossos dados, nossa rede social pode ser hackeada, nossos dados podem ser roubados, podem ser utilizados em compras, né? Falei aqui vários exemplos de pessoas quando recebe o cartão a fatura do cartão, tá lá a compra que nunca realizou, né? Formulários que a gente preenche na internet pensando que a gente está fazendo uma compra ou está fazendo a inscrição de algum curso, né, pela internet, um curso online, a gente está preenchendo uma página falsa que vai capturar nossos dados. Então, a gente falou sobre isso. Então, quando a gente fala de propriedade intelectual na internet, nós temos fragilidade. Apesar de ter legislações, porque o que nós, indivíduos, como cidadão, a gente imagina o quê? Bom, se tem uma legislação, se tem uma lei, nós estamos protegidos. Nada disso, né? A gente não pode se confiar somente nessa lei. A gente tem que ter também o nosso próprio cuidado, não é verdade? Bom, apesar do Brasil ter avançado ao longo dos anos na defesa, olha aí, na defesa dos direitos do autor e possuir legislação acerca da temática, ainda há, ou seja, ainda existe insuficiência na medida em que não abrange todas as necessidades por ambos os lados, né? A internet evoluiu rapidamente e a cada dia novas configurações e métodos de piratear e plagiar são ampliadas. É como se a cada dia a nossa evolução na internet está evoluindo, né? Todo dia tem uma evolução. Carlos Antônio, salve. Carlos Antônio e Naira, um salve para vocês. Gostam muito de suas aulas. Muito obrigada, tá? Isso aqui é para vocês, gente. Isso aqui tudo é para vocês, tá? Então, a gente tem que caprichar. E se preocupar também, já dando dicas aqui em relação a isso. Então, a internet evolui. Nós temos que acompanhar. Vocês já estão evoluindo. Onde é que vocês pensariam que um dia vocês fossem assistir aula dessa maneira? Isso é evolução tecnológica. Então, vocês também estão evoluindo rapidamente, todos os dias, toda hora. Mas estão evoluindo e já estão aprendendo. A quê? A ter cuidado, né? Porque muitos usam a internet, né? Usam dados, colocam dados na internet, mas não têm o cuidado. Mas vocês, né, já estão tendo esse cuidado porque estão assistindo as nossas aulas aqui. E eu estou sempre o quê? Puxando a orelha de vocês, mandando vocês prestarem atenção nessa questão aqui, tá? Certo? Olha aí, tem aluno que está aí conversando demais, não é, Carlos Antônio? Então, vamos lá. Bom, se tem evolução, nós temos legislação, né? Nós temos como nos proteger, mas não vamos nos garantir somente nessa questão jurídica. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter o nosso cuidado, certo? Mesmo evoluindo e tendo legislação, ainda tem gente que vai piratear, né, a música de uma banda, o CD de uma banda, né, o DVD, vai piratear um filme, né, vai plagiar certos textos, certos livros, certas pesquisas científicas, mesmo tendo a legislação, certo? Bom, todavia, o ordenamento jurídico brasileiro não tem acompanhado
pois há questões ainda como subjetividade, a exemplo da punição a quem usufrui da pirataria. Haja vista que a lei não estipula quem é o responsável pela ação, né? Se a pessoa que apenas publica, né? Aqui é publica, viu, gente? Não tem esse assunto aqui, esse acento aqui, não. Apenas publica o texto, o provedor do espaço editorial na internet, ou se ambos devem ser penalizados, né? Vamos dar um exemplo? Vamos supor, professor, explique melhor, né? A lei não estipula quem é o responsável pela ação. Vamos supor, né, que alguém não utiliza o computador de sua casa, o próprio computador, para piratear um CD. Vamos lá. E aí ele sai todo dia de casa, essa pessoa, e vai numa lan house. Pede para passar umas horas ali na lan house, tem acesso à internet e vai piratear o CD lá na lan house. Vamos supor que esse cara já está sendo, né, monitorado pela polícia, né? E aí vamos supor que tem uma batida policial e os policiais chegam bem na hora que esse cara, esse indivíduo, está dentro da lan house pirateando os CDs. A lei não estipula quem é o responsável pela ação. Se é o cara que está pirateando, né? Se também a lan house, né, está envolvida nisso, né? Então a lei vai punir quem? Ele vai levar os dois. Vai fazer um interrogatório com o dono da lan house, vai perguntar se ele sabia ou não, se o cara estava ali utilizando aquele ambiente, né, para piratear CD, tá? A lei não estipula quem é o responsável pela ação, né? Eu posso simplesmente também pegar um monte de CD, um amigo chega para mim, é crime, pirataria é crime, plágio é crime. Eu posso pegar um monte de CD, né? Por exemplo, chega uma amiga minha e uma vende esses CDs aqui para mim, isso aqui são aulas. Aí eu pego e vendo aulas, vamos supor aulas de cursinho preparatório para concurso, né? Vamos supor, isso é um exemplo, tá? E vamos continuar esse exemplo daqui a pouquinho, a gente volta.